ficando, gravando, rodando. Bom dia. Bom dia, meus amores lindos da minha vida. Até mais tarde. Amo vocês. Rapaz, um Fusion V6. Esse carrinho não deve andar quase nada, né? Lindo carro, lindo carro. Gigantesco, mas lindo. Vamos lá, linda manhã de terça-feira, dia 17 de julho de 2018. Dei uma limpada nas viseiras aqui, deu uma melhoradinha razoável. Pelo menos na minha imagem a olho nu. A imagem da câmerinha não tem muito mais a melhorar, não. E vamos nessa. Terça-feira, 17 de julho, mais um dia bonito, que começa meio geladinho, mas depois vai esquentando até perto dos 30 graus. E continua prejudicando o nosso respiratório pela secura do ar, né? Não chove, não limpa o tempo, e assim, a olho nu, pro céu e pro tempo, pro ar em si, a gente não percebe, mas quando você tem aquela visão panorâmica de olhar o horizonte e tudo, você percebe ali a camada de ar preto, né? Uma vez eu estava vindo de Sumaré, pela Bandeirantes, pela rodovia dos Bandeirantes, num trabalho externo que eu tinha quando eu trabalhava na Alter Ego. A gente ia de vez em quando na implantação do contábil, fiscal e financeiro da PPG Industrial. Eles estavam chegando ao Brasil e nós conseguimos esse contrato de terceirização do back-office deles, né? Do administrativo. Então nós íamos lá até Sumaré, passávamos o dia lá e tal, divisa de Campinas. E nossa, tempo gostoso, tempo bom pra caramba. E eu me lembro de uma vez que eu tava vindo num dia desses assim, num típico dia de inverno, né? E aí a gente da Bandeirantes tem uma visão, tem um momento ali, um pouco antes de Perus, já aqui na Grande São Paulo, né? Que a gente consegue ver a cidade de São Paulo. A gente consegue, assim, um lugar um pouco mais alto, né? A gente consegue enxergar um panorama legal, assim, da região central de São Paulo, dos prédios. Porque você tá numa área bem rural, aí você olha lá, aquele conjunto de prédios, parece uma coisa meio de desenho animado, né? E você via perfeitamente a diferença do céu. É aquela nuvem preta imperceptível para quem está nela. Aquela nuvem preta de poluição. Bom, cara, passados aí perto de 20 anos disso, ou talvez um pouco mais, a média de 20 anos, a gente não pode achar que alguma coisa melhorou, né? Pode até achar que o nível da poluição, o nível de emissão de poluição possa ter diminuído um pouco. Os carros hoje têm controles melhores, têm catalisadores, têm sensores melhores para emissão de combustível, né? Mas isso não impede a geração do combustível fóssil em alta escala que possa... Como é que se... Opa, nossa, quase caí, cara.
que possa eliminar, né? Porque o que acontece? Para isso sair, não é só você diminuir. Para isso sair, você tem que parar. Tem que eliminar. Tá certo, Sandeiro? Tá muito certo, Sandeirinho. Para poder limpar. E mais um pouco de chuva e tudo mais, né? Chuva realmente é uma coisa necessária, uma coisa importante. A gente, claro, olhando só para o nosso umbigo, a gente gosta de achar que a chuva é um negócio que só é feito para incomodar, né? Atrapalha, é desconfortável, é claro que é desconfortável. Eu que o diga, motociclista paulistano de todos os dias, mas é um desconforto extremamente necessário, né? Estamos aqui nesse país, né? Estamos aqui nesse país. Só antes de falar desse país, Marcinho hoje passou por uma situação um pouco estressante e nos contou pelo WhatsApp que ele achou que era um praxe, era uma coisa tranquila de se fazer. A empresa dele encaminhou ele a abertura de conta, né? Ele tá lá ele tem uma conta virtual de um banco alemão, mas não é aceito no Reino Unido para crédito de pagamentos e tudo mais, por uma questão de taxas, de impostos e tudo mais. Então ele foi encaminhado a um setor de uma espécie da Polícia Federal lá, né, para a emissão de uma espécie de um certificado de segurança nacional. Então, uma espécie de entrevista, né, para onde ele olhou e falou: não, é um praxe, né, eu estou trabalhando, eu sou fixo, eu tenho residência fixa, eu tenho cidadania portuguesa, né? Cara, diz que passou num aperreio, temeu ser preso, porque os caras põem uma pilha. É uma espécie realmente de um crivo, de tirar quem é que está enganando, quem é que pode representar uma ameaça à segurança nacional. E não é uma ameaça à segurança nacional da Irlanda do Norte, é uma ameaça à segurança nacional do Reino Unido, dos britânicos. Então o negócio é pesado, é uma equipe de 10 pessoas que te avaliam em todos os aspectos, pegam sua documentação, tiram cópia, avaliam, entra no site da Polícia Federal do Brasil, chama um tradutor, confere a autenticidade, faz perguntas pesadas, assim, pergunta 2 vezes a mesma coisa, ele mudou as palavras, mas falou a mesma coisa, por que você mudou a resposta? Sabe, uma coisa meio assim. Tem Scotland Yard no meio ali, entre a equipe de avaliação. Então eles põem uma pilha mesmo, é uma tática de trabalho mesmo, né? Eles querem pegar o enganador, querem pegar uma ameaça, né? E claro que ele foi bem e tudo, mas ele chega todo felizão, todo brasileiro feliz, realizando o sonho na Europa. Oi, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Caramba, senta aí, cadê seu documento? E vai indo, cara, sabe? E ao final ele fala assim: o mesmo cara que me apavorou durante todo o processo, de uns 40 minutos mais ou menos, quando acaba ele entrega toda a documentação, dá a mão solicitamente, carinhosamente para ele: muito obrigado, viu? Parabéns, bem-vindo, tá tudo certo, o certificado vai chegar na tua empresa ou no teu banco daqui a tantos dias e tal. Diz que passou uma perreira, nossa, pensei que ia morrer, pensei que ia me prender. Mas vai, né? E passou um aperreiozinho ali, um sustinho. Bom, deve haver um motivo para isso e, ao que parece, o resultado é bom, né? Mas, enfim, voltemos aqui às nossas terras, ao nosso chão duro, ao nosso tempo seco e à nossa pouca perspectiva de um futuro melhor. Sabe, você olhar no jornal que o investimento em educação integral, que era de 32 milhões, caiu para 2 milhões. Você olhar que a taxa de mortalidade infantil, depois de anos e anos e anos e décadas diminuindo e sendo um exemplo mundial de sucesso das atividades,
por conta da diminuição do investimento, volta a subir. Você tendo de volta doenças praticamente erradicadas, vou ter que tomar vacina de sarampo de novo. Ou seja, tudo esse conjunto do que a gente acha que não tem importância, esse conjunto do que a gente olha e não se preocupa, de falar, cara, isso é um problema. Eu tenho a tranquilidade que não leva a nada, não adianta nada também, da consciência limpa de ter aqui registrado nesses vídeos, nesse canal, há um bom tempo atrás, a consequência do que do que a diminuição de um teto de gastos em atividades básicas do sistema público brasileiro, a consequência que isso poderia trazer. E se tem alguém que não está entendendo, aí é caso de internação em clínica psiquiátrica, tá? Ou pura cara de pau. Eu usei esse gancho para poder mostrar, para usar um episódio que está aqui, que eu vou passar ele na frente de outros que já estavam antes, até para dar um... fazia tempo que eu não pegava uma ambulânciazinha para mim, né? Para colocar um assunto que eu queria colocar, que brasileiro realmente é um cara... embora o Ivan e o Adriano irão me falar que não é só o brasileiro, que isso não é uma coisa do brasileiro, mas eu ainda, meio que analisando o resultado social, eu ainda não consigo ampliar isso a muitos patamares, tá? Mas enfim, países de matriz católico-cristã, de formação latina e em desenvolvimento, tem o mesmo tipo de problema. Já continuo. Ou o mesmo tipo de cabeça da população. Eu vou contar para vocês o caso VR. Vamos ver o que eu consigo esclarecer aqui. Estou saindo para a direita para você passar e você passa passa mais à direita ainda. A empresa, há quase 2 anos atrás, abriu uma outra empresa para fazer o atendimento e a cobrança da nossa própria empresa. Cobranças que estavam travadas, que a gente não conseguiu passar isso para outros terceiros, tivemos problemas de algumas matrizes e preferimos ir adiando isso. Essa cobrança é uma cobrança relativamente rentável, porque recupera um dinheiro que não existia, que estava perdido, que estava preso. E todo o investimento nessa estrutura compensa, porque ele recupera, ele traz dinheiro que não havia perspectiva de recuperação. Essa empresa foi criada com base no sindicato da categoria, com todos os preceitos que a gente foi bem cuidadoso em manter todos os preceitos, com uma diferença. Essa empresa começou num momento, num período em que nós tínhamos, na verdade ela começou na unidade que da nossa empresa principal, lá onde eu trabalho. Começou uma salinha lá com 10, 15 pessoas. E para que não houvesse um investimento maior, sem saber se isso teria retorno, então ela começou lá. E na época que ela começou, nós tínhamos, na nossa categoria, que é diferente, daqui a pouco eu continuo.
ela começou lá conosco, enquadrada na categoria sindical da atividade dela, que é diferente da nossa, da Telecom, né, do que a gente trabalha, e tem uma questão delicada de benefícios. O que acontece? Todos os nossos funcionários tinham a categoria do Vale-Refeição de R$ 23, na verdade na época 22. E a categoria deles indicava que o Vale-Refeição era de menos de R$ 10. Então nós fornecíamos para eles o Vale-Refeição igual ao nosso, para não haver nenhum problema de paradigma, de acionamento da justiça, de falar, poxa, eu trabalho com todo mundo e todo mundo recebe um valor e eu recebo outro diferente. Oficialmente, a gente teria que pagar para eles um Vale-Refeição de menos de R$ 10. Mas não, nós dávamos, na dúvida, o benefício maior para eles, bem maior. Isso era um atrativo e tanto. Isso era um atrativo e tanto. Por quê? Porque todo mundo pagava 10 conto, menos do que isso. Enfim, a atividade deu resultado, proporcionou algum lucro, alguma recuperação de valores perdidos. Olha isso. Nossa, eu tô num domingo de tarde, dia de jogo do Brasil. Que lindo esse trânsito. Ou essa falta de trânsito, né? De volume de trânsito. Trânsito é sempre trânsito. Voltemos. E nós criamos uma outra unidade num outro lugar, numa área nobre da Zona Sul, um shopping nobre ali da Zona Sul. E, ok, é da mesma empresa, então vamos dar a eles o mesmo vale-refeição, R$ 23. Lá ficou perto de um ano, mais ou menos, aquela unidade, ou menos do que isso, uns 7, 8 meses, essa unidade ficou lá. Então essa empresa de cobrança era dividida entre um setor que trabalhava ali conosco, no meu prédio, no prédio onde eu trabalho, e outro setor que trabalhava nessa sala, nesse shopping nobre na Zona Sul. E com o ganho de R$ 23. O que acontece? A unidade, a atividade foi crescendo, foi recuperando valores, foi dando rentabilidade e achou-se importante criar um setor único. Por algumas dificuldades de logística e por essa questão de dificuldade de administração de dois lugares. Então o que a empresa fez? Alugou um prédio equipado exatamente para teleatendimento num outro lugar e transferiu todo mundo para lá. Só que é o seguinte, ela tinha naquele momento, caramba, a molinha do negócio do óculos interno quebrou, soltou, sei lá, depois tem que ver isso. E aí levou todo mundo, só que tinha menos de 50 pessoas. E para ir para outro prédio já começou com 100 e poucos. Então o custo disso aumenta. Então a gente vira e fala assim, não, então vamos dar um pouquinho a mais do que a categoria dá, mas não dá mais para fornecer um VR de R$ 23. Beleza, o VR foi avisado que daria um mês e meio, o valor facial do VR iria para R$ 11. E é lógico que isso, e a gente compreende, geraria um desconforto enorme, enorme. Mas não dava para assumir, quase triplicar a equipe com aquele custo gigantesco de VR. Então a gente assumiria o risco. E aqueles iniciais menos de 50, 35, 40, a gente teria que administrar da melhor forma possível. Claro que não tardou e nós recebemos reclamação e chamado para conversar do sindicato, porque os funcionários não se conformaram e nos denunciaram ao sindicato.
direito deles, ok, tudo certinho. O que é que bateu em mim aqui? Alguma coisa bateu no meu pé. Alguma coisa caiu da moto. Não sei dizer o que que é. Estranho. Ai, ai, ai. Cadê o... A chave tá aqui. Minha chave tá aqui. Menos mal. Bom, vou saber em algum momento, né? Ou não era nada meu. Fizemos reuniões do sindicato, explicamos que, olha, a gente não consegue, a categoria de vocês é essa, e eles, olha, isso é meio que um direito adquirido, tal, como é que dá pra fazer? Bom, fora as trambicagens e tudo mais, a gente decidiu o quê? Quando nós demitirmos essas pessoas, a gente paga na rescisão uma diferença. A diferença é justamente desse mês e pouquinho, porque depois entrou o restaurante. Em fevereiro entrou o restaurante. Então, algumas pessoas ficaram com uma diferença de 2 meses e meio. A gente pagaria essa diferença dos 11 que a gente pagou para os 23, que era o prometido ou o direito adquirido. Aí diminuiríamos a possibilidade de um passivo trabalhista. E assim nós fizemos. E claro, a direção achou por bem começar a demitir essas pessoas mais antigas, esses 35, 40, que tinham começado com o ticket de R$ 23. Beleza, tranquilo? E assim nós fizemos, estamos fazendo. E assim nós fizemos, estamos fazendo desde então. O que não me acontece agora nas últimas semanas? Um fenômeno está acontecendo. Ou por um erro, ou por um crédito incorreto, um ou outro funcionário teve um valor lá de crédito dessa diferença no VR muito grande. Um valor, era para ser 490 e alguma coisa de crédito, e no dele caiu 946. Meu funcionário do Benefícios informou que esse cara do 946 nem chegou a receber, porque foi detectado o erro e foi corrigido o crédito. Só que ele ficou lá com um registro durante alguns dias de que a próxima carga seria de 940 e alguma coisa. Beleza? Eu estou tentando explicar da melhor forma possível. E, enfim. E houve uma demissão de 7, 8 pessoas agora, há coisa de algumas 3 ou 4 semanas. E essas pessoas tiveram os seus créditos lá dessa diferença calculados e pagos. E as pessoas estão ligando, chamando e argumentando que elas receberam isso, mas ficaram sabendo que um ou outro funcionário recebeu uma carga muito maior. E até printaram a tela da carga desse outro ex-funcionário. E essa pessoa vem na empresa e a gente mostra para ela assim, olha, eu tenho que te creditar a diferença entre os R$11 e os 20 e tantos reais durante 40 e tantos dias, total dá R$12 vezes 40 e tantos dias, exatamente isso foi esse crédito que caiu, ok? Ok, você concorda com esse valor? Não, porque o funcionário X me informou aqui que o crédito dele foi esse. E esse é o fenômeno que eu queria tentar deixar registrado aqui e explicar. O caso VR é esse. A pessoa não está preocupada se eu estou pagando certo para ela. Ela quer que eu pague errado, o mesmo que eu paguei errado para o cara. Não importa por que eu tenha pago para o cara. Não importa se ele tinha uma situação diferente ou não. Porque eles afirmam, não, entrou junto comigo. Não tinha nenhuma diferença. E a gente fica se mordendo o dedo, sabe quando você fica... para falar assim, é incrível. Ele entendeu o cálculo. Ele concorda com o cálculo, só que ele quer receber o que o outro recebeu. Independente do que o outro recebeu, está certo ou errado. E a gente fica aqui olhando e tentando adquirir uma perspectiva dessa questão
dessa civilidade chula, medíocre, quase inexistente que o brasileiro tem. Eu estou falando de pessoas que têm o nível pelo menos segundo grau completo. E essas pessoas não conseguem enxergar em nenhum momento o que elas estão fazendo, a desonestidade intelectual que elas estão utilizando. Essas pessoas não querem, não conseguem, elas é um fenômeno psiquiátrico. É efetivamente um fenômeno psiquiátrico. Por quê? Não sei se eu consegui me fazer entender, mas vou tentar resumir de uma forma mais tranquila. Eu te paguei a diferença e eu te mostrei que o valor da diferença está correto. Uma outra pessoa, um par seu, recebeu uma diferença maior. E você não quer saber se a diferença que ele recebeu está errada. Você soube olhar que o valor entre o que você recebeu e o que ele recebeu está menor. E a sua preocupação é: não, vocês pagaram isso para ele, eu quero também. Se ele tem direito a isso, eu quero também. Vamos imaginar que eu errei um crédito de salário, esquece o benefício. Vamos imaginar que eu errei um crédito de salário e paguei o dobro para um cara um mês. Todos os outros 200 funcionários vêm para o RH e falam: não, se ele recebeu aquilo, eu quero receber também. Não importa se eu falo: não, mas ele foi pago errado, a gente já corrigiu isso, a gente vai descontar a diferença, enfim. Não tem importância. Não tem importância. E é lamentável esse tipo de pensamento, esse fenômeno que nunca muda. Essa coisa do leve vantagem você também. Essa lei de Gerson, pobre Gerson. Pobre Gerson. Parece ser um cara honesto. Mas enfim, é impressionante. Não se trata nem de um erro do que quer que seja. Se trata da pessoa ignorar a coisa certa. Então assim, a gente está tendo que agora mostrar uma justificativa muito maior de uma coisa tão óbvia, de uma coisa tão simples de se entender. E essas pessoas terão que arcar com essa expectativa. O que acontece é isso: eu estou com pedidos no meu e-mail de ressarcimento neste sentido. Não, ele recebeu tanto, eu quero receber tanto também. E mesmo mostrando que o valor que essa pessoa recebeu está correto,
que ela, o reivindicante recebeu, está correto. Ela não quer saber. Então, é esse fenômeno que a gente pode, talvez hoje com alguma injustiça, falar que é o fenômeno Neymar, né? É sentir o golpe de forma exagerada, né? E é engraçado, porque são pessoas que foram demitidas há 4, 5 meses. Deixa eu pegar um benefíciozinho a mais, né? Então acabou o dinheiro, acabou a rescisão. Não, tem aquele negócio lá e tal. E as pessoas fazem as ameaças mais absurdas possíveis, né? Eu vou procurar. Cara, vá procurar seus direitos, não tem problema. Infelizmente, a nova lei trabalhista, ela dificulta um pouco para o funcionário. Mas, para quem não liga para esse novo governo, para quem acha que o problema é o PT e o Lula, posso falar uma coisa com a maior tranquilidade do mundo? Não devia ligar para isso também, né? Porque realmente diminuíram poderes do trabalhador. Foram cerceadas algumas linhas. Foi minado a força do sindicato, por mais que um ou outro a cada 50, 100 entidades sejam sérios, e foram prejudicados, tá? Minaram a força dos sindicatos e essa é a motinho do professor de inglês aqui da... Será que o segurança de novo deixou esses cones para eu tirar, para reservar para moto? E dificultaram bem essa questão do processo trabalhista, porque se o profissional que está acionando perder, ele vai ter que arcar com o percentual advocatício. E isso é um belo de um cala-boca, né? Por um lado, eliminou a coisa da mentira, né? Agora, o cara tem que ter plena certeza do que o que ele está pedindo é completamente justo e correto, porque senão ele corre algum risco. Isso é muito importante que se fale. Bom dia, gente. Boa terça-feira. Até mais.